Olá, sejam todos bem-vindos a Cartomatizando, o seu canal de cartomancia e autocartomancia. Meu nome é Ana Cristina e o bate-papo de hoje tem um tema um pouco diferente. Santa Catarina e Maria Mulambo. O que tem em comum uma santa com uma pombagira? Antes de mais nada, eu queria deixar bem claro que esse vídeo não é para fazer nenhum tipo de crítica, nem a um sistema de crença, nem a outro. Eu não tenho intenção aqui de macular a memória de santo ou de entidade, tá? Antes que comece a sessão mimimi. Primeiro eu queria explicar como é que eu cheguei nesse tema. Há uns dias atrás eu fiz uma leitura de cartas em que era pedido para passar uma oração, porque dentro do conjunto de pessoas que estavam seguindo, que estavam assistindo o vídeo, tinham pessoas ali que eram boas de reza. E eu fui procurar nos meus cadernos antigos algumas orações que eu tinha guardadas para aquela situação amorosa específica, que eram conflitos e brigas dentro da relação, e enfim. E essas orações eram a Santa Catarina. Em tese, Santa Catarina para a Igreja Católica, ela é patrona de estudante, dos advogados, das pessoas cultas, porque ela era muito inteligente e eu vou chegar lá. Mas, por alguma razão, dentro das minhas coisas, ela também era conhecida lá nos meus estudos da época que eu ainda era católica. Todas as orações dela remetiam à vida amorosa. E todas as vezes que eu fiz ou que eu indiquei para alguém fazer foi muito eficaz. Então, se funcionou, a gente passa para frente. E eu coloquei lá. Só que como eu trabalho com algumas entidades, especialmente Dona Maria Mulambo, eu também tenho muitas pesquisas a respeito dela e ela também trata dessa área aí, de autoestima, de bem-estar, de relacionamento. E aí eu falei, gente, mas como é que pode coisa e outra, né? Então eu fui lá fazer minha lição de casa, né? A história de Dona Maria Mulambo eu mais ou menos conhecia, mas eu quis dar uma aprofundada. Mas a história de Santa Catarina eu nunca tinha me aprofundado nela, não. Então fui lá dar minha investigada. Santa Catarina era natural de Alexandria, no Egito. Era de uma família abastada. Foi indicada para casar, como sempre. As moças seguiam o que os pais pediam, mas ela se rebelou, não quis casar, não. Ela, muito nova, aos 18 anos, se converteu ao catolicismo e, a partir do momento de sua conversão, tenta converter todos no seu entorno. Ela chegou a converter a mulher do chefe de estado, do rei ali da cidade dela, do local, mas ela não conseguiu converter ele, não. E ele achou que os argumentos dela eram fracos, então ele convocou os maiores sábios do reino ali para debaterem com ela. E reza a história que ela conseguiu converter todos eles. Na hora do debate, quem tinha a melhor argumentação era ela, por isso que ela foi aclamada também depois como patrona dos estudantes. Ela tinha uma argumentação fantástica. Mas até ali o assunto também facilitava a vida dela, né? Ela estava defendendo Jesus Cristo. Era difícil negar tudo aquilo. Em função disso, ela foi acorrentada em rodas, né? Aquelas rodas de tortura, e clamou aos céus que fosse protegida. E pela história as rodas se partiram
e não conseguiram fazer, e aí ela acabou sendo decapitada. Faleceu aos 18 anos de idade, muito jovem, mas faleceu diante de sua convicção. Muitos anos mais tarde, a Igreja Católica beatificou, teve lá algumas divergências em relação à sua santificação, mas enfim, está lá, é comemorada em 25 de novembro. E inclusive uma das vozes que Joana d'Arc ouvia era de Santa Catarina. Enfim, ela teve uma vida de luta pelo seu ideal. Foi uma transgressora da época e por isso faleceu. Se recusou a sucumbir a um casamento, mais uma transgressão da época. Enfim, hoje ela seria um símbolo de feminilidade, de luta para ser quem você é. Né? No caso dela, ela defendeu uma ideia, ela defendeu que ela não queria casar, ela defendeu que ela queria seguir a vida dela e transgredindo tudo que se acreditava na época. E por isso foi sentenciada à morte. E o que isso tem a ver com Dona Maria Mulambo? Bora lá agora contar a história de Dona Maria Mulambo. Maria Mulambo era de uma família abastada, com muitas posses, e um círculo de amizade muito bom, tanto que foi feito acordo para o seu casamento com o príncipe do reino. Ela tinha 15 anos e ele 40. Foi um casamento sem amor, foi arranjado, ela sucumbiu à vontade da família. Ela era muito bonita, tinha posses e a família tinha a intenção de aumentar essas posses. Mas foi um casamento de negócio, foi um casamento sem amor. Até então era muito comum na época. Ela foi criada para isso e aceitou. O problema começou quando ela não conseguia engravidar. Foi muito cobrada pela sociedade, que recriminava, porque a culpa era sempre da mulher quando não conseguia engravidar. Enfim, essa história antiga, a gente sabe. Mas ela não se abalava com isso, porque o que mantinha ela em pé era ela poder sair pelo reino e ajudar as pessoas mais necessitadas. Ela gostava de andar pelo povoado e ajudar quem precisasse. Afinal de contas, como princesa, ela tinha essa possibilidade, então ela usava toda a máquina do reino para ajudar quem precisasse. O tempo foi passando e, numa dessas andanças dela, ela acabou se apaixonando por um jovem viúvo que tinha 3 filhos. É claro que dentro da criação dela e dentro dos valores dela, ela não se envolveu com o rapaz. Mas ela foi descobrir ali. Ela teve um amor à primeira vista. A pressão do marido foi aumentando com o falecimento do rei e ele se tornando rei e ela rainha. Ele tinha obrigação de ter um sucessor. Ele era cobrado pela sociedade por isso e cobrava ela. Ele começou a beber e começou a surrar ela. Essas agressões foram aumentando, até que um dia o rapaz, que também era apaixonado por ela, propôs que os dois fugissem, porque ele não suportava mais vê-la apanhando. Como ela também não suportava mais apanhar e estava completamente apaixonada, ela resolveu fugir com ele. Os dois fugiram e o rei até que no começo procurou, mas depois deixou para lá porque achou até melhor não ir atrás. Até que ele descobriu que ela estava grávida do rapaz. E o público e o povão começou a espalhar o boato de que o rei era impotente. Ele não suportou, mandou caçar ela, achou, prendeu, torturou, amarrou pedras em seus pés e a jogou no rio. Dizem que no local onde ela foi jogada, começaram a nascer flores. Enfim, o que essas duas mulheres têm em comum? Catarina
não quis sucumbir desde o princípio. Ela já vinha com essa coisa de lutar contra e brigou para não, por suas ideias, por sua fé, por sua crença. Mulambo, como ficou conhecida posteriormente, porque foi viver de forma simples quando fugiu com seu amado, aceitou pacificamente o que a família desejou, mas não sucumbiu a apanhar todo dia do marido e a ser subjulgada porque ela tinha encontrado um amor. Olha só, Mulambo é conhecida por ajudar mulheres em situações de relacionamento abusivo, mulheres que procuram um grande amor. Ela só não topa muito, aí vou ter divergência, trabalhar com a parte de amarração, porque ela se sentia amarrada no seu relacionamento. Não é muito a praia dela, mas é a praia dela ajudar casais que se amam e estão separados, por exemplo. Né? Então vai dar uma dualidade aí em linha de raciocínio dentro do sistema de crença. E por que eu quis trazer essas duas mulheres aqui? Porque no frigir dos ovos, elas queriam coisas muito parecidas, elas queriam uma coisa diferente do que os padrões da época permitiam. Naquela época, não era permitido você dizer que não ia casar com quem os pais escolhiam, e uma vez casado não existia divórcio, você era obrigada a ter filhos, você era obrigada a seguir lei vigente, enfim, elas foram transgressoras. E aí uma virou santa e a outra virou pombagira. Como isso se deu? O caminho de Santa Catarina já era o cristianismo, foi por isso que ela morreu. Então era natural que ela se tornasse uma santa. Mulambo não, Mulambo já tinha essa coisa mais popular, ela era ligada ao povo, ela ajudava o povo. Então quando ela foi para o outro plano, era natural que ela fosse reverenciada como mártir para essa população local também. E isso foi se espalhando no boca a boca. Dentro do contexto católico, a pessoa depois de morta que torna-se santa, ela vai ser única. Dentro do contexto de Umbanda, Quimbanda, uma pessoa quando morre, ela se torna um ícone, vamos assim dizer. É uma entidade que traz uma egrégora com eles. Então, assim, não é toda Maria Mulambo que você vê por aí que é essa mesma Maria Mulambo que passou por toda essa história que eu acabei de contar. São pessoas, assim como eu e você, que depois de passarem para o outro plano, se afinizaram com a história de Maria Mulambo original e com o trabalho que essa entidade realiza e se juntam a essa egrégora para trabalhar a sua evolução espiritual. Mas do outro plano para esse plano, a função é a mesma. Neste caso, essas mulheres têm como função ajudar outras mulheres que passam por situações indesejadas, sejam elas de estarem sós, de serem obrigadas a casar, ou de se manterem numa relação onde não estão felizes, ou de quererem viver o grande amor de sua vida. Então é isso que essas mulheres têm em comum. É a inspiração a outras mulheres. E eu quis trazer essa dualidade para falar um pouquinho também do sincretismo, né? Eu não vou entrar nos méritos das questões sociais com relação a ele, mas eu venho aqui fazer uma defesa e não defesa do sincretismo. Vocês vejam, num caso desse que as duas nem são sincretizadas, tá? Não tem correlação de Santa Catarina com Maria Mulambo. Eu nesse momento nem sei te dizer se tem um santo católico que seja sincretizado, né? A gente sabe que com os orixás fica mais fácil de saber, que nem São Jorge Ogum, São Sebastião e Oxóssi, enfim. Eu não estou aqui para contestar ou validar essa ideia, mas eu consigo ver de onde ela surge, de como isso converge.
Porque, veja bem, eram atitudes afins, finalidades de benefício às pessoas correlatas. Ambas as entidades buscavam uma mesma coisa para ajudar você e eu. Então, é comum esse tipo de sincretismo. O nosso país sempre foi basicamente católico. Hoje já tem uma grande mistura por aí, mas ainda vi dissenso. A grande maioria da população se autodeclara católica. Eu sei que a maioria foi lá, foi batizado como eu, quando era criança ainda, depois a família acaba encaminhando para o catecismo, e, e é um padrão a se seguir. Eu acabei fazendo com os meus filhos, apesar de que quando eles nasceram, assim, o primeiro eu ainda não era católica, mas ainda tinha uma afinidade maior. Do segundo em diante eu já sabia o que eu queria, não era mais dentro da igreja católica, nada contra, foi minha matriz inicial, foi quem me deu start. Qualquer dia a gente vai falar sobre isso. Mas acabei batizando os outros dois também. Então é meio que um cultural você ir lá e batizar um filho e encaminhar para o catecismo. Enfim, hoje cada um de nós está em outro caminho e não é a igreja católica. Apesar disso, eu tenho muito respeito a tudo que vivi lá e ao meu início espiritual, que foi dentro da igreja católica. Aliás, quando menina eu ainda achava que ia ser freira. Enfim, passou-se o tempo e a gente viu outras questões, mas que eu ia ter alguma ligação com a área de espiritualidade, isso era uma certeza desde muito jovem. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acredito que cada um tem a sua forma de cultuar, a sua forma de pedir ajuda, o seu santo de devoção, a sua forma de se conectar com a sua essência. E esse canal, apesar de também falar com os meninos, ele vai falar basicamente com a essência feminina. Né? Mesmo quando eu estiver falando com os meninos, eu vou estar falando com a porção espiritualista dele, com aquela pegada feminina, o lado passional, né, dos meninos. Então, é natural que a gente tenha esse contato com santas católicas que foram que brigaram mesmo contra o que a sociedade da época pediam. Em essência, a gente vai falar muito em Pombagira aqui, e eu não queria. Meu amor, você já veio? É só gravar que ela vem. E essa essência do feminino, do amor próprio, da conexão matéria e espírito é muito forte dentro dos grupos das pombagiras. Eu pretendo gravar outros vídeos falando um pouco sobre a história de cada uma delas, pelo menos as que eu conheço. Se você tem alguma de sua preferência, isso vale para santo católico, para mártires. Se você quiser usar até ídolos vivos hoje que lutaram, eu vou falar. A gente vê aí alguns artistas sendo massacrados pela mídia, quando na verdade essas mulheres são transgressoras de uma ideia. Independente de eu curtir o estilo de música, o estilo de atuação dessas mulheres, eu aprecio muito a luta que elas fazem por espaço pra gente. Com isso não quero dizer que vou abrir aqui um canal de feminismo, nada disso. Mas eu acho que a gente tem que lutar pelas coisas que a gente acredita, né? Independente de caminho. Eu acho que todo mundo tem o direito de lutar pelo que acredita e de viver do jeito que acha certo, não prejudicando outra pessoa, tá tudo certo. O problema é quando a gente invade o espaço alheio. Do mesmo jeito que a gente não gosta que invada o nosso, a gente não invade o do outro, certo? Se você tiver alguma sugestão de quem você quer que eu traga a história aqui e por que essa pessoa é tão importante e por que ela agrega tanto pra gente, coloca aqui nos comentários. Deixa eu saber, deixa eu trazer novidades para vocês aqui no canal.
Por outro lado, eu vou aproveitar no vídeo lá solicitado, eu já deixei as orações de Santa Catarina. Mas nesse aqui, eu vou deixar na descrição as orações de Santa Catarina, incluindo um patuá de proteção para o casamento que eu ensinei a fazer lá. E também eu vou deixar algumas formas de conexão com Dona Maria Mulambo, incluindo um patuá para novo amor. Então, se você tem interesse, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Por hoje é só. Até a próxima e muito obrigado pela sua presença.